Canto 18º. Dante não está convencido de como o amor possa ser origem de todo correto agir e de seu oposto, como lhe foi explicado por Virgílio no canto anterior. E este completa agora o seu arrazoado, lembrando-lhe que ao homem foi dado livre arbítrio, pelo qual ele é capaz de reconhecer o bem do mal de seus impulsos amorosos, e é responsável pela escolha que fizer em cada passo. Passa então correndo uma turma de preguiçosos que gritam exemplos de solicitude. Maria se apressando à montanha para acudir Isabel no parto, e César correndo de uma para outra à frente de batalha. Depois, 2 exemplos de preguiça punida: os hebreus no deserto e os troianos que se atrasaram na fuga de Enéas para a Itália. Agora, Dante, adormecido, transmuta as visões em sonhos. Após concluir o seu arrazoado, o excelso mestre atento ora espiava em meu semblante algum sinal de agrado. E eu, a quem nova sede ainda instigava, mudo por fora, mas por dentro, ó meu muito indagar, dizia, talvez o agrava. Mas esse pai veraz, que percebeu o tímido querer que a fala esquiva, a incitação para falar me deu. Donde eu, mestre, minha visão se aviva tanto à tua luz que todo entendo o exposto em tua argumentação explicativa. Peço-te, pois, pai caro, para meu gosto, que me expliques o amor, ao qual confias todo o correto agir e o seu oposto. Volve a mim, respondeu-me, as sutis vias do teu intelecto, e te será aclarado o erro dos cegos que metem-se a guias. O ânimo, para capaz de amar criado, move-se para o que lhe dá prazer, logo que para gozá-lo é despertado. Vosso sentido extrai de todo o ser uma imagem que ao vosso imo destina, fazendo-lhe o vosso ânimo volver, que se, volvido, a ela então se inclina, esse inclinar-se é amor, e é a sua natura que, inda pelo prazer, convosco afina. E depois, como o fogo para a altura, pela sua forma é prescrito a se erguer, para onde a sua própria matéria perdura. Nota. Para a esfera do fogo. Fim da nota. Assim, dispõe-se o ânimo a querer como espírito, e não desacorçoa da coisa amada, até lograr prazer. Podes, ora, entender como a pessoa falta a verdade quando considera qualquer amor ser, em si, coisa boa. Só pela sua matéria, que ela espera sempre agradável, mas nem todo selo é bom, ainda que boa seja a sua cera. Teu discurso e a atenção minha a entendê-lo, respondi, tem o amor me revelado, mas acresceu de dúvidas meu zelo, que, se de fora o amor nos é ofertado, o ânimo que não vai com o outro pé não pode ser, por aceitá-lo ou não, julgado. E ele, a palavra que a razão me dê, só dizer posso, outra te será dada, por Beatriz, que este é assunto de fé. Toda a substancial forma, ou desligada que esteja da matéria, ou a ela unida, tem sua própria virtude em si guardada, que se não age não é percebida, pois só se mostra pelo seu efeito, como do verde da planta a sua vida. Por isso, oculto ao homem é o conceito da sua consciência primeira e do apelo do primeiro querer a que é sujeito, que está só em nós, qual na abelha o desvelo em fazer mel. Então, a esse querer, justo não é louvá-lo ou repreendê-lo, mas, para que não se lhe ate outra qualquer, tendes virtude inata que orienta, para a soleira do ascenso vos reter. Este é o princípio que a razão sustenta do vário vosso merecer, segundo que o mal ou o bom amor rejeita ou alenta. Aqueles que indagaram mais a fundo compreenderam a inata liberdade donde deram moral, doutrina ao mundo. Então, posto que por necessidade surja qualquer amor que em vós se acende, de contê-lo estás em vós a faculdade. Essa é a virtude que Beatriz entende por livre-arbítrio. Tu, portanto, o guarda, para lembrá-lo, quando ela te o emende. A lua quase à meia-noite tarda, raras estrelas só admitia romper, e,
na forma de um grão-balde que arda. Ia contra o céu, a estrada a percorrer, que o sol inflama quando Roma espera vê-lo entre sardos e corços descer. E ora o mestre, por quem Piétoli impera, sobre outro qualquer sítio mantuano, já cumprir a tarefa que eu lhe dera. Nota: Virgílio, que tornou Piétoli a mais conhecida das vilas de Mantua por ser o lugar de seu nascimento. Fim da nota. E eu, que o seu razoado aberto e plano para as minhas questões já havia colhido, num vagante torpor cedia ao afano. Mas não tardou que fosse-me rompido esse torpor subitamente, quando, por gentes, a chegar fui surpreendido. E como Ismeno e Ásopo vinham chegando às beiras suas tropéis de fúria e ira de tebanos, a Baco celebrando. Nota: Ismeno e Ásopo são rios da Beócia, junto aos quais os tebanos se reuniam em festejos propiciatórios ao deus Baco. Fim da nota. Toda a cornija, assim que o monte gira, viu uma turma de almas percorrendo que bom querer e justo amor inspira. E logo junto a nós chegar correndo, encabeçando companhia tamanha, 2 arautos clamando alto e plangendo. Maria corre apressada para a montanha, César, enquanto Marcélia ameaça, para subjugar, e Lerda corre à Espanha. Nota: Maria se apressando à montanha para acudir Isabel no parto. César, enquanto assediava Marcélia, que se revoltara, correu para a Espanha e desbaratou o exército que Pompeu tinha reunido em Lérida e Lerda. Fim da nota. Depressa, que perder tempo não faça o pouco amor, gritavam os demais, que o vosso zelo reverdeça a graça. Ó gente, que ora talvez compensais a antiga negligência a bem fazer, este agudo fervor que demonstrais. Este que vive, bem podeis me crer, quer subir logo que rebrilhe o dia, queirais, pois, o caminho nos dizer. Tais foram as palavras do meu guia, e respondeu-lhe uma das almas: vem atrás de nós, e encontrarás a via. Nosso empenho, que marcha nos mantém, parar nos veta, então tu nolo abona, se o dever nosso parecer desdém. Abade eu fui de São Zeno em Verona, sob o reinado do bom Barbarossa, que, dolente, Milão ainda questiona. Nota: Milão tinha sido destruída em 1162 por Frederico Barbarossa. Fim da nota. Há lá um senhor que, já com um pé na fossa, o seu poder sobre aquele mosteiro não tardará que lamentá-lo possa. Por ter seu filho mal do corpo inteiro, e da mente pior e mal nascido, pôs-se em lugar do pastor verdadeiro. Nota: Alberto della Scala, senhor de Verona, já em idade avançada, havia posto um seu filho incompetente como abade do mosteiro de São Zeno. Fim da nota. Se mais disse, ou calou, não sei, que ouvido não o teria pela sua presta andada, mas isso ouvi e gostei de ter retido. E aquele que a cuidar sempre me agrada, olha os 2 caminhantes derradeiros, disse, que a assídia dão a ferroada. E aquele que a cuidar sempre me agrada, olha os 2 caminhantes derradeiros, disse, que a assídia dão sua ferroada. Antes morta, diziam aos companheiros, foi a gente para quem abriu-se o mar, que o Jordão divisasse os seus herdeiros. Nota: Aqueles hebreus para os quais o mar se abriu, mas não chegaram a colher a sua herança às margens do Jordão por demorarem no cumprimento das leis de Moisés. E aos que, o filho de Anquise, aguentar, não souberam o transe até o fim, uma vida sem glória foi restar. Nota: Os companheiros de Enéas, que não o acompanharam até o Lácio, parando na Sicília, escolheram uma vida sem glória. Fim da nota. Já se afastando as sombras tanto assim, que de vista os perdi, agora veio formar-se um outro pensamento em mim. Do qual de verso 1,
e outros mais proveio, e tanto de um para outro divaguei, que, os olhos ao cerrar no devaneio, em sonho o pensamento transmudei. Canto 19. Aparece agora a Dante, em sonho, uma horrível mulher que aos poucos vai se aformosando. E, num canto mavioso, diz ser a sereia, a cujo encantamento marujo algum resiste. Surge uma dama que reclama a intervenção de Virgílio. Este lhe rasga a roupa, fazendo surgir de seu ventre o horrível mau cheiro que faz Dante despertar. Retomando o caminho, encontram o anjo que lhes indica a subida para a quinta cornija, a dos ávaros e pródigos, que encontram deitados de bruços com pés e mãos atados. Dante se ajoelha para falar com um deles, que vem a ser o Papa Adriano V, que foi ávaro em sua vida anterior à ascensão ao papado. Quando jamais não dá, ao calor diurno para a friura amornar, que a lua acresce a da terra e, por vezes, a de Saturno. E, ao geomante, antes d'alva aparece a sua maior fortuna. Do oriente, na parte que ainda escura permanece. E ao geomante, antes d'alva aparece a sua maior fortuna. Do oriente, na parte que ainda escura permanece. Nota. Confirmação significativa para eles de parte das estrelas da constelação de Peixes nessa estação. Fim da nota. Vi, em sonho, uma mulher à minha frente, gaga era e vesga, e, sobre os pés, contorta, mãos decepadas, rosto languescente. Eu a observava, e, como o sol conforta os membros frios, que longa noite agrava, assim fazia minha mirada absorta. Soltar-lhe a língua, e, toda endireitada, em pouco tempo o seu sofrido rosto, assim como o amor quer, também corava. Tendo soltado a fala, com tal gosto começou o canto que, só com pesar eu lhe teria a minha atenção deposto. Eu sou, dizia, a sereia que no mar enfeitiçados marujos desvio, por ser tão prazerosa de escutar. Ulisses desviei com o amavio do canto meu, e raro é quem me evada, quando o conhece, tão que o sacio. Ainda sua boca não fora fechada, que surgiu uma dama, santa e presta, junto a mim, para deixar a outra humilhada. Ó Virgílio, quem é esta? Duramente chamava, e ele acorria a da digna mulher grave requesta. A outra agarrava e a frente lhe despia, rasgando a roupa e o ventre me mostrando. E acordei com o mau cheiro que vertia. Movi o olhar, e o mestre, te chamando por 3 vezes, já estou. Ergue-te e vamos, à brecha da subida ir procurando. Levantei-me. Já cheias encontramos do novo sol as cornijas do monte. Com ele, às costas, nos encaminhamos. Acompanhado, eu ia portando a fronte como quem de ansiedade a tem premida, de mim fazendo um meio arco de ponte. Ouvi então, vinde, que aqui é a subida, mas em tons tão suaves e clementes que ouvir não se hão nesta mortal guarida. Coás astesas, de cisne parecentes, nos indicou nossa destinação entre 2 pétreas paredes salientes. Moveu suas asas sobre nós então. Que lugent, ser beatos afirmando, que donas de consolo almas terão. Nota. Os que choram, que lugent, terão as suas almas donas de eterno consolo. Fim da nota. Que tens que ao chão só miras? Foi o brando e afetuoso chamado do meu guia, quando do anjo nos íamos afastando. E eu? É que tanta dúvida me cria a recente visão que assim me obriga, que dela o meu pensar não se desvia. Viste, ele disse, aquela maga antiga que é lamentada no giro superno, viste como o homem dela se desliga?
isto te baste para o teu governo. Pisa a hora firme e mira para o chamado, que, as esferas move o Rei Eterno. Qual falcão que, só aos pés tendo mirado, volve-se então ao grito, e se protende para o apetite da presa estimulado. Assim fiz eu, e, até quando se fende a rocha por dar via para a ascensão, vim aonde nova cornija se estende. Era esse o quinto giro, que a visão me deu de gente em contínuo lamento, estendida o rosto para o chão. Era o seu dito, adesite pavimento anima mea, que, aos seus fundos suspiros mesclado, lhe estorvava o entendimento. Nota. Adere ao chão a minha alma. Fim da nota. Ó eleitos de Deus, a quem os giros penares justa esperança minora, encaminhai-nos para os mais altos giros. Se vindes liberados de demora e buscais o caminho mais seguido, conservai vossas destras para fora. Assim Virgílio, e assim foi respondido por um do ajuntamento sofredor, que por sua voz tornou-me conhecido. O olhar no olhar fixei do meu senhor, que assentiu logo com muda menção, ao que pediu meu gesto indagador. Tendo já liberada a minha ação, avizinhei-me àquela criatura que ao falar despertara minha atenção, e, espírito cujo chorar madura, o que lhe falta para provar a Deus, disse eu, susta por mim tua maior cura. Dize, por que condenação dos céus jazes o rosto no chão, e que valias posso eu, vivo, prover-te junto aos teus. Nota. Saibas que eu fui sucessor de Pedro, o primeiro Papa. Fim da nota. Porque voltados para as esferas pias, nossos traseiros, vai saber, porém, quo ego fui sucessor Petricias. Disse e editou, de um belo rio que vem beirando Sestre e Chiavari a perder. Disse e editou, de um belo rio que vem beirando Sestre e Chiavari a pender. O alto nome do sangue meu provém. Mais de um mês pude o peso conhecer do grão-manto. Para quem da lama o guarda, pluma seria outra carga qualquer. A minha conversão, ainda que tarda, quando tornei-me romano pastor, fez-me consciente da vida bastarda. Vi que faltava ao coração calor, nem haveria ascensão naquela vida, com que acendeu-se em mim, por esta, amor. Desgraçada até então e dividida de Deus, alma fui eu de tudo ávara, que agora aqui, como vês, é punida. Da avareza, aqui o efeito se declara, na purgação de toda a alma contrita, não há, no monte, pena mais amara. Como olhar, nosso alturas lá não fita, fixo nos bens que o mundo só contém, aqui justiça a olhar para o chão nos dita. Extinguiu-nos o anelo a todo bem, a avareza. Extinguiu-nos o anelo a todo bem a avareza, a operar desalentados. Logo, agora, a justiça que nos tem. Presos, com as mãos e com os pés atados, quanto agrade a justiça do Senhor, tanto estaremos fixos e estirados. Eu me havia ajoelhado ao me dispor a falar-lhe, e ele logo percebeu o meu gesto, tão só por seu rumor, e disse, que motivo te abateu? E eu a ele, por vossa dignidade foi que ficar em pé me E disse, que motivo te abateu? E eu disse a ele, por vossa dignidade foi que ficar em pé me remordeu. Ergue-te, irmão, não erres, te persuade, tornou ele, de que igual servo eu sou, contigo de uma só potestade. Ergue-te, irmão, não erres, te persuade. Logo, ergue-te, irmão, não erres, te persuade, tornou ele, de que igual servo eu sou contigo, de só uma potestade. Se a evangélica voz que então ditou, neque nubent, tu, bem compreendeste, entender podes como certo estou.
Nota. Adriano V refere essas palavras de Cristo aos saduceus. Após o dia do juízo universal, as mulheres não casarão, nequenobent, nem serão reconhecidos seus casamentos em vida, mas serão como anjos de Deus no céu, isto é, as relações humanas do tempo de vida terrena não terão mais validade. Fim da nota. Ora vai, não demores mais, pois este teu restar ao meu pranto desconvém, que amadurece o que antes tu disseste. Sobrinha Lágia eu tenho lá, que tem bondade em si, se a nossa casa em festa não a tornar, com o exemplo, má também. E essa é só quem, por lá, ainda me resta. Canto 20. Estamos ainda com os ávaros e pródigos, deitados de bruços no chão e com pés e mãos atados. Ouvimos uma voz que enaltece exemplos de pobreza. Dante procura o seu autor. É ele, Hugo Capeto, fundador da dinastia que governou longamente a França e de cujos próximos herdeiros ele prendiz as ações. Explica também a Dante que os seus companheiros de pena citam, durante o dia, exemplos de pobreza e, à noite, de avareza punida. Retomando o caminho, ouve-se tremendo estouro, que será explicado no canto seguinte, acompanhado pelo canto Gloria in excelsis Deo. É o que foi ouvido pelos pastores por ocasião do nascimento de Cristo. Melhor querer o primeiro refreia, contra o meu gosto, por satisfazê-lo. D'água tirei a esponja ainda mal cheia. Encaminhou-me, e do meu guia o selo, escolheu junto à encosta a nossa rota, qual a beirar a meias de um castelo. Porque a gente verte, gota a gota pelos olhos, o mal que o mundo abriga, a banda externa até a borda abarrota. Maldita sejas tu, ó loba antiga, que tens de toda besta a maior preia, para a oca tua fome que te obriga. Ó céus, cujo rodar faz que se creia, que altere as nossas circunstâncias, quando será ela expulsa a origem sua letéia. Íamos a lentos passos caminhando, eu atento aos espíritos que ouvia piamente chorar, se lamentando. E por acaso ouvi, doce Maria, à nossa frente assim chamar, num pranto de mulher, quando o parto se inicia, e acrescentar, pobre tu foste tanto, como bem pode ver-se pelo hospício, onde foste entregar teu fardo santo. Em seguida escutei, ó bom Fabrício, tens virtuosa pobreza preferido à grã riqueza a possuir com vício. Nota. Caio Fabrício, que promoveu a paz de Roma com Pirro e recusou os dons por este oferecidos quando da troca de prisioneiros. Fim da nota. Deixaram-me essas falas comovido, e adiantei-me a indagar a identidade do espírito do qual haviam partido. Ele ora alçava a generosidade do dom de Nicolau às 3 donzelas, que a honra lhes fiou a mocidade. Nota. São Nicolau, que doou a um pai pobre os dotes de suas 3 filhas para preservar suas virtudes no amparo do casamento. Fim da nota. Ó alma, disse eu, que alto pensar revelas, dize quem foste e por que tu somente a tais exemplos teu louvor desvelas. Não seja o prêmio a fala tua carente, se eu voltar, para cumprir até a seu porto do meu caminho curto remanente. E ele, eu direi, mas não pelo conforto que eu espere de lá, mas porque tanta graça reluz em ti antes de morto. Raiz eu fui dessa perversa planta que ora o mundo cristão todo escurece, tão que raro bom fruto há quem garanta. Mas, se Donai, Lille, Ghent ou Bruges pudesse, bem prestes lhe daria justo castigo, que eu também peço a quem tudo conhece. Fui Hugo Capeto conhecido, vieram de mim Filipes e Luíses, que ultimamente a França tem regido. Filho de um magarefe, por felizes sortes, quando do velho rei provei um só, que já vestira os panos grises. Nota. Panos grises da vestimenta dos monges. Fim da nota.
Achei-me tendo em minhas mãos o freio do governo do reino e garantida nova conquista, e de tão amigo cheio. Que a viúva coroa foi promovida à cabeça do filho meu, do qual foi nova a sagração instituída. Enquanto o grande dote provençal ao sangue meu não retirou vergonha, pouco valia, mas não prezava o mal. Começou então, co a força e co a peçonha, a sua rapina, e depois, para emenda, Pontiô e Normandia tomou, e Gasconha. Carlos veio em Itália, e, para emenda, sacrificou Corradino, e, sem pejo, para o céu Tomás recambiou, para emenda. Nota. Carlos I de Anjou, vindo para a Itália, fez matar o adolescente Corradino, seu prisioneiro. Quanto ao envenenamento de São Tomás de Aquino, faltam indícios fidedignos. Fim da nota. Não muito distante um tempo ora prevejo que traga um outro Carlos lá de França para o conhecermos, ele e o seu cortejo. Sem armas ele sai, mas só co a lança, co a qual Judas justou, cujo cuidado é de a Florença arrebentar a pança. Disto não terra, infâmia, e só pecado conquistará, que tanto mais o agrava, quanto mais leve o dano haja estimado. Nota. Carlos de Valois, irmão de Filipe o Belo, que iria, na previsão de Hugo Capeto, combater só com a lança de Judas, da traição, e submeter Florença. Fim da nota. O outro que, preso, o barco abandonava, vejo vender sua filha e barganhar, como faz o corsário com sua escrava. Ó avareza, que mais podes causar ao sangue meu, após tê-lo levado até a sua própria carne desprezar? Nota. Do outro, Carlos II de Anjou, ele prevê que, feito prisioneiro ao desembarcar em Nápoles, será obrigado a dar sua filha novíssima em casamento a Aso, oitavo, de Este, seu vencedor. Fim da nota. O mal futuro apoucando, e o passado, vejo da flor de lis a Anagni, o torto, e Cristo ao seu vigário aprisionado. Vejo sofrer injúria e desconforto, vejo o vinagre repetir o fel, e entre vivos ladrões por fim ser morto. Nota. Hugo vê a violência de Filipe IV, rei da França, a flor de lis, invadindo Anagni, residência do Papa Bonifácio VIII, onde este foi mantido prisioneiro por 3 dias, sendo-lhe oferecido, como na crucificação de Cristo, o vinagre e o fel entre 2 ladrões, estes vivos. O Papa faleceu 1 mês depois. Fim da nota. Vejo o novo Pilatos tão cruel, que isso o não satisfaz, sem valimento leva ao templo o velame seu infiel. Nota. O mesmo Filipe IV, sem valimento, isto é, arbitrariamente, atacou a ordem dos templários. O velame, infiel, é a metáfora surgida pelas velas dos navios corsários. Fim da nota. Ó Senhor, quando irei ter o contento de a tua vingança ver, que prazerosa, torna a ira no teu sincreto intento. O que eu dizia daquela única esposa do Espírito Santo, que o interesse teu despertou, me demandando glosa. É o responso de cada nossa prece durante o dia. Da oposta situação, damos exemplo após, quando anoitece. Nota. O que se dizia da esposa do Espírito Santo, Virgem Maria, exaltando a pobreza, é o tema de todos eles durante o dia, enquanto à noite dão exemplos da oposta condição punida. Fim da nota. Do Ávaro Midas, o incrível presente, a seguinte miséria nos acorda, que é bem justo que ao riso mova a gente. O tolo Acã, depois alguém recorda, como furtou os despojos e como a ira de Josué parece que ainda o morda. Nota. Pigmalião, rei de Tiro, matou traiçoeiramente o cunhado Siqueu, marido de Dido, para se apossar de suas riquezas. Fim da nota. Acusamos o esposo seu, Safira. Rimos dos coices dados a Eliodoro, e a voz da infâmia o cordão todo gira. Nota.
Relembramos então Pigmalião, que sua gana de ouro inconsequente tornou traidor, parricida e ladrão. Nota: Pigmalião, rei de Tiro, matou traiçoeiramente o cunhado Siqueu, marido de Dido, para se apossar de suas riquezas. Fim da nota. Do Ávaro Midas o incrível presente, e a seguinte miséria nos acorda, que é bem justo que ao riso mova a gente. Nota: Midas, rei da Frígia, que obteve dos deuses a faculdade de transformar em ouro tudo o que tocasse, o que lhe inutilizou até o alimento. Fim da nota. O tolo Acã, depois alguém recorda, como furtou os despojos e como a ira de Josué parece que indo morda. Nota: Acã roubou os despojos da cidade de Jericó e foi lapidado por ordem de Josué. Fim da nota. Acusamos Coo, esposo seu, Safira. Rimos dos coices dados a Eliodoro, e a voz da infâmia o cordão tudo gira. Safira roubou bens dos apóstolos e foi fulminada pela ira de Deus. Eliodoro foi impedido pelos coices recebidos de um misterioso cavalo de roubar tesouros do templo de Jerusalém. De Polinestro contra Polidoro. Dizei-nos o sabor do ouro, ó Crasso. Ultimamente aqui grita-se em couro. Nota: Polinestro matou a traição, para roubá-lo o seu jovem cunhado Polidoro. O tom de nossa voz, forte ou escasso, varia com o afeto que nos acorçoa, ora a maior e ora a menor passo. Eis que para o bem, que de dia se razoa, lá não estava eu só, embora o ouvido não tivesse a voz de outra pessoa. De junto dele havíamos já partido, porfiando transpor a densa estrada, tanto quanto nos fosse consentido. Quando senti, como que em derrocada a tremer o monte, e um frio me acometeu, qual de pessoa já a morte encaminhada? Delos não tanto. Ao certo, estremeceu até Latona destinar-lhe o ninho onde ia parir os 2 olhos do céu. E surgiu em toda parte um burburinho que fez voltar-se a mim um mestre atento. Não temas, disse, enquanto eu te encaminho. Glória em excelsis Del, o coro bento cantavam, como após pude melhor, nos vizinhos, captar o entendimento. Sustamos a pasmar como o pastor que dá a primeira vez a ouvido esse canto. E, ao terminar, cessou junto com o tremor. Aí retomamos o caminho santo, olhando as almas que jaziam no chão, já retornadas ao assíduo pranto. Nunca ignorar com tal sofreguidão deu-me tanta vontade de saber, se não me engana esta recordação. Quanto nessa ocasião julguei sofrer, que para indagar fazia-me pressa esquivo. Nem, por mim, só esperava o esclarecer, e segui então confuso e pensativo. Canto 21º. Aproxima-se de Dante, ansioso por saber a causa do estrondo ouvido no canto anterior, uma sombra que lhe explica que aquilo foi o grito de júbilo com que todos os penitentes festejam a notícia de que um deles terminou sua aprovação, o qual, nesse caso, é ele mesmo, Estácio, poeta latino que viveu no tempo do imperador Tito, entre os anos 61 e 96 depois de Cristo. Estácio conta que deve todo o seu valor de poeta à leitura de Virgílio, que lamenta não ter conhecido em vida. Dante, a um aceno de Virgílio que lhe proíbe de identificá-lo, sorri. Mas esse sorriso é percebido por Estácio, a quem Dante, por fim, com o ascenso do mestre, revela a verdade. Estácio se atira aos pés de Virgílio para abraçá-los, mas este lhe lembra que ambos já não são mais que sombras. A sede natural, que a satisfaça água não há, salvo a de que a pequena samaritana suplicou a graça. Nota: a alusão a um episódio do Evangelho de São João. Jovem samaritana se admira por um judeu pedir-lhe da água que ela está recolhendo na fonte. E Cristo lhe diz: se tu soubesses quem é aquele que te pediu água, tu mesma lhe terias pedido, e ele teria te dado uma água viva, capaz de te saciar para sempre. Fim da nota. Me atormentava, e a estrada de almas plena minha prece obstruía, e eu me apiedava ao mesmo tempo,
por sua justa pena. E eis que, como Lucas recontava, que Cristo apareceu a dois na via, já surgido de sua funérea cava. Uma sombra surgiu, que nos seguia, dos pés guardando a multidão que jaz. Notado não nos fora, antes da pia. Sua saudação, irmãos, Deus vos dê paz. Volvemos, num instante, e o meu Virgílio rendeu-lhe a saudação que lhe a faz. Começou então, no beato concílio, em paz, acólite e a corte sagrada, por quem banido eu fui para eterno exílio. Como? Tornou, seguindo a nossa andada, se a gente sois, acaso, a Deus em festa, quem tanto vos guiou pela sua escada. E o mestre, saberás, vendo em sua testa esses sinais que um anjo lhe confia, que para o reino dos bons ele se apresta. Mas, porque aquela que dia e noite fia não chegar à meada derradeira, que Cloto enrola e a cada um propicia. Nota: Cloto é o nome da parca que enrola o fio da vida de cada um na roca. Fim da nota. A sua alma, das nossas companheira, não poderia por si para cá ascender, porque não vê pela nossa maneira. Pelo que retirar-me foi mister do inferno para o guiar, e irei guiá-lo até onde alcançar o meu saber. Mas, se o souberes, dize-me do abalo da montanha o porquê, e do jucundo clamor que volta a ouvi-lo acompanhá-lo. Mas, se o souberes, dize-me do abalo da montanha o porquê, e do jucundo clamor que a volta ouvi acompanhá-lo. Com isso, ele acertou da agulha o fundo do meu desejo e, só pela esperança, tornou o anseio menos profundo. Do monte, a lei sagrada nada alcança que esteja fora de sua ordenação, o outro tornou, ou de sua própria usança. Livre ele é de qualquer alteração, só o alcança motivo que lhe leve de si. Livre ele é de qualquer alteração, só o alcança motivo que lhe leve de si o próprio céu, e outro não. Por isso aqui chuva, granizo, neve, geado, orvalho acima que ocorrer dos... Por isso aqui chuva, granizo, neve, geada, orvalho que acima ocorrer dos 3 degraus da escada ele proscreve. Nuvens aqui não há leve sequer, nem de Talmante, a filha, que por vez vai lá em vária postura aparecer. Nota: a filha de Talmante e Electra é Íris, a personificação do arco-íris. Fim da nota. Vapor seco, além do último dos 3 degraus, não sobe, que antes citei eu, onde o guarda de Pedro pousa os pés. Talvez embaixo trema, onde rompeu o monte. Mas por vento que se entranha na terra, que ele aqui nunca tremeu. Treme sim quando alguma alma, que ganha depuração, para subir se mova, e então aquele grito a acompanha. Essa vontade de mudar é a prova da pureza alcançada. No momento, a alma surpreende e o seu querer renova. Mesmo antes queria o bem, que um mau alento caçou, contra a vontade agora a lei, como a culpa ela foi, põe-na no tormento. E eu agora só, que já passei 500 anos neste sofrimento, livre vontade de mudar provei. Isso causou o tremor e o agrupamento das almas pias pelo monte a render loas ao Senhor, para breve acolhimento. Assim nos disse e, se maior prazer nos dá a bebida, com maior é a sede. Quanto me confortei, não sei dizer. E o sábio mestre, agora vejo a rede, que aqui vos prende e o modo que a desprenda. Por que o tremor e a paz que vos sucede? Ora, quem foste, apraza-te que aprenda, e os séculos, que aqui preso e estendido passaste, em tuas palavras compreenda. No tempo em que o bravo Tito, assistido pelo poder do sumo rei, iria vingar o sangue por Judas vendido. O nome que mais duro e prestigia,
Estava eu lá, esse espírito tornou, famoso já, mas sem fé todavia. Nota. Com o nome de poeta. Fim da nota. Tão docemente a minha voz soou que, de Tolosa, a Roma fui levado, que, então, de mirto, as têmporas me ornou. Nota. No tempo de Dante, julgava-se Estácio nativo de Tolosa, mas era nascido em Nápoles. Fim da nota. Estácio, ainda por lá sou eu chamado, Tebas cantei, e, após o meu almejo de Aquiles, celebrar foi-me trancado. Nota. Foi autor do poema épico A Tebaide, e a Aquileide não passou do segundo livro. Fim da nota. Do meu ardor foi semente um lampejo da excelsa chama que guardou-me aceso, e a mais de 1000 tem dado igual ensejo. A Eneida, digo que, qual mãe eu prezo, e qual nutriz adotei poetando. Sem ela, não me ergui de um dracma o peso. Nota. Dracma, peso correspondente a atuais 3 gramas. Fim da nota. Para ter vivido noutro tempo, quando viveu Virgílio, um sol a mais sofrer aceitaria, dos que já estou espiando. Nota. Aceitaria pagar com mais um ano, um sol, de minha pena o privilégio de ter podido viver no tempo de Virgílio. Fim da nota. Isso fez logo o mestre a me envolver um rosto que, calando, dizia, cala, mas nem tudo se pode o que se quer. Que riso e pranto em tal modo assinala a sensação que alguém experimente, que menos pode o mais franco ocultá-la. Dei-lhe um sorriso, como quem consente, donde a sombra um olhar me arremeteu, no olhar, que o pensamento não desmente. E possa te valer um empenho teu, disse, mas porque há pouco em teu semblante um lampejo de riso apareceu. Hesito entre um e outro disputante. Um pede calar-me, outro requer que eu diga, ao meu suspiro conciliante. Meu mestre acorre. Não hás de temer, diz ele. De falar, dize-lhe quanto ele pedir, que tanto quer saber. E eu à sombra. Se te admiraste tanto do meu sorriso, quero ora te dar motivo para bem maior espanto. Este que guia para o alto o meu olhar é o Virgílio de quem Dante escolheste modos de homens e deuses celebrar. Se outra razão do riso meu tu creste, falsa ora a creias, e sua origem des às palavras que dele então disseste. Já se inclinava para abraçar os pés do meu mestre, que então lhe disse, irmão, não faças, sombra és tu, e sombra tu vês. E ele, se erguendo, ora, a confirmação tens do amor que hei por ti, vendo impelir-me a descuidar da nossa condição, tratando sombra como coisa firme. E ele, se erguendo, ora, a confirmação tens do amor que hei por ti, vendo impelir-me a descuidar da nossa condição, tratando sombra como coisa firme. Canto 22º. Os 3 poetas encetam a subida para a 6ª cornija, a dos gulosos. Virgílio indaga de Estácio, delicadamente, como é possível que ele tenha sido um avaro. Estácio responde que o seu pecado for exatamente o oposto, que os pródigos pagam junto com aqueles, e conta como ele se aproximou dos primeiros cristãos para protegê-los da perseguição do imperador Dominiciano e, por seu exemplo, adotou a fé cristã e foi batizado, embora secretamente. Pergunta depois a Virgílio sobre sua situação no limbo e a dos personagens do tempo antigo. Terminada a ascensão, encontram no caminho uma árvore belíssima carregada de frutos apetitosos, de cujas frondes surgem vozes que citam exemplos de temperança. Ora, o anjo já tínhamos transposto que nos encaminhara ao giro 6º, outra marca apagando do meu rosto. E beatos dissera os que um honesto desejo de justiça pressagia, findando só com um citiunt o seu texto. Nota. O anjo interrompeu a frase bíblica Beati qui exuriunt et citiunt justitiam. Beatos os que têm fome e sede de justiça. Fim da nota. Mais leve que na última árdua via, eu ia subindo, assim que sem labor os velozes espíritos seguia.
Quando Virgílio começou: amor por virtude acendido o outro incendeia, conquanto lhe apareça o seu fulgor. Pois desde quando da infernal cadeia para o limbo chegou no Juvenal, que então do teu prezar me deu-me a ideia. Nota: Juvenal, poeta satírico latino contemporâneo de Estácio. Fim da nota. Meu bem-querer para contigo foi tal que, singular por estranha pessoa, desta rampa lamento já o final. Mas dize, e como amigo me perdoa, se confiança mais solta-me o freio, e como amigo comigo razoa. Como pode o teu peito de permeio a avareza abrigar, com esse saber que cultivaste com tamanho enleio? Essas palavras fizeram mover ao riso Estácio, que tornou então, sinal de amor, é todo o teu dizer. Em verdade, por vez falsa razão, que dá motivo para suspeita, entrava as verdadeiras que ocultas estão. Suposição tua pergunta alinhava de que Ávaro fosse eu na outra vida, pela razão do círculo onde estava. Pois, a avareza foi por mim banida demais. Por esse descomedimento, pena de tantas luas foi-me infligida. Se emendado não for o meu intento, quando passo entendi, com contrição onde exprobaste o humano entendimento. Ó sacra fome do ouro, a quanto não levas tu o apetite dos mortais, rolaria agora a vil competição. Nota: estaria no inferno, canto 7º, verso 27, onde os ávaros e os pródigos se embatem rolando pesos que empurram com os peitos uns contra os outros. Fim da nota. Percebi então que poderiam demais ao gasto minhas mãos abrir as asas desse erro arrependido e doutros mais. Quantos ressurgirão, as comas rasas, por não saber que salvo és da vindita, por contrição que ao fim da vida emprazas. Nota: quantos ressurgirão, as comas rasas, por não saber que salvo és da vindita, por contrição que ao fim da vida emprazas. A culpa hás de saber que contradita, por reta oposição, algum pecado com esse juntamente aqui se quita. E, junto os ávaros castigado, fui eu para minha purgação, no entanto, por oposta razão me hás lá encontrado. Mas quando as armas cantavas, que o pranto dobrado ocasionaram de Jocasta, tornou o senhor do bucólico canto. Nota: quando descreveu na Tebaide o duplo luto de Jocasta, mulher de Édipo, quando seus 2 filhos, Eteócles e Polinices, mataram-se um ao outro. Virgílio, autor das Bucólicas. Fim da nota. O que contigo, Clio, tocou contrasta com a ideia de que fosse já senhor da fé, para a qual o bem fazer não basta. Nota: Estácio convocou na Tebaide Clio, musa da história. Fim da nota. Se for assim, que sol ou que outro ardor tanto te iluminou, porque voltaste, depois, as velas para o pescador? Nota: o pescador é São Pedro. Fim da nota. E ele, tu primeiro me enviaste ao Párnaso, em suas grutas a beber, e primeiro para Deus me iluminaste. Foste o viandante que ao anoitecer leva o seu lume às costas, que não presta para si, mas sim para quem atrás vier. Ao dizeres, nova era é manifesta, volta a justiça e a primeira feição, nova progenie a vir do céu se apresta. Por ti, poeta, fui, por ti cristão, mas, para o desenho meu veres melhor, a colori-lo vou estender-lhe a mão. Já pelo mundo inteiro havia o rumor da crença verdadeira, semeada pelos anúncios do reino superior. Com a palavra tua, ora lembrada, o seu preceito concordava tanto que fiz sua convivência acostumada. Tão patente senti seu modo santo, que, ao golpear de Domiciano a ofensa, sem o meu lacrimar não foi seu pranto. E, enquanto foi lá por minha presença, o socorri,
e o seu exemplo reto fez-me desprestigiar toda outra crença. E antes de os gregos levar ao conspeto de Tebas, poetando houve o batismo, mas, por receio, fui cristão secreto, sempre manifestando o paganismo 4 séculos, pois a quarta roda rodear-me fez meu indiferentismo. Tu, então, que me arredaste à sombra toda, que me escondi o bem do qual eu digo, enquanto caminhar nos acomoda. Dize onde está o Terêncio, nosso antigo, Cecílio e Plauto, e Vário, e, caso advém, serem danados, onde é o seu castigo? Dize onde está o Terêncio, nosso antigo, Cecílio e Plauto, e Vário, e, caso advém serem danados, onde é o seu castigo? Esses e Pércio e eu, e mais alguém, estamos, respondeu, com aquele grego das musas, mais nutrido que ninguém. Nota. Homero. Fim da nota. No primeiro giro do cárcere cego, lá sempre discorremos sobre o monte onde as nossas nutrizes têm achego. Nota. O Monte Párnaso, habitação das musas. Lá Eurípides temos de Antifonte, Simônide, Ágaton e outros mais gregos que têm de louro ornada a fronte. São vistas lá certas tuas gentes, quais Antígona, Déifile e Argia e Ismênia, ainda curtindo seus pais. Também aquela que indicou Langia e a filha de Tirésias, e do mar a deusa Tétis vê-se, e Deidâmia. Calavam já os poetas a mirar atentos à sua volta novamente, livres de entre paredes escalar. Calavam já os poetas a mirar atentos à sua volta novamente, livres de entre paredes escalar. Já 4 ancilas eu passar à frente. Do dia, e a quinta o carro havia tomado, para cima, ainda voltando o leme ardente. Quando o mestre, vou ver por extremo lado da pista, agora as costas conviria, rodeando o monte como hemos usado. Assim foi a rotina o nosso guia, e prosseguimos sem hesitação, com a concordância daquela alma pia. Os 2 à frente e eu. Em seu filão, os altos seus colóquios escutando, a poetar volvia minha atenção. A qual em breve foi truncada, quando uma árvore encontramos, para atraí-la a belos e olentes frutos ostentando. Com o pinheiro para cima se afila, para baixo, ramo a ramo, esta adelgaça, penso eu, para que ninguém possa atingi-la. Do lado onde o caminho já não passa, uma água clara brota das nascentes do alto rochedo e suas folhas perpassa. Chegados os poetas entre mentes à árvore, uma voz por entre a fronde gritou: desta iguaria sereis carentes. E de tudo cuidou Maria, por onde boa resultasse a boda, até esquecer-se de sua boca, que ora a voz responde. E as antigas romanas, para beber só água haviam, e Daniel, altaneiro, desprezou o posto e adquiriu saber. Belo como o ouro, o século I, bolota fez, com a fome saborosa, com a sede néctar, um qualquer ribeiro. Gafanhotos e mel foi a penosa nutrição, no deserto do Batista, tornando-o aquela figura gloriosa, que na leitura do Evangelho é vista. Gafanhotos e mel foi a penosa nutrição no deserto do Batista, tornando-o aquela figura gloriosa, que na leitura do Evangelho é vista. Canto 23º. Enquanto Dante admira a árvore, chega um grande grupo de penitentes de extrema magreza. Um deles vê Dante e emite um grito de júbilo. Dante o reconhece, não por seu aspecto irreconhecível, mas só por sua voz. É ele, Forese Donati, seu grande amigo, que lhe explica que suas magrezas resultam do anseio nunca satisfeito despertado pela visão de seus frutos perfumados e da água que escorre pelos ramos dessas árvores.
Esse é o seu tormento, mas também a satisfação pelo cumprimento de suas expiações. Forese, morto há menos de 5 anos, já está no purgatório por causa das contínuas orações de sua viúva Nela, cuja virtude ele exalta e que o leva a lançar um anátema. Forese, morto há menos de 5 anos, já está no purgatório por causa das contínuas orações de sua viúva Nela, cuja virtude ele exalta e que o leva a lançar um anátema ao presente despudor das mulheres florentinas e o presságio de seu próximo castigo. Enquanto os olhos na ramagem verde eu ia fincando, como alguém que vai passarinhando e assim sua via perde. Filho, chamou-me aquele mais que pai, vem afinal, e o tempo a nós disposto melhor gastemos, que logo se esvai. Volvi o passo tão preste quanto o rosto para junto aos sábios, cujo conversar a labuta do andar converteu em gosto. E eis que planger ouvimos cantar. E eis que planger ouvimos e cantar. Lábia mea domine. Agora não só mágoa, mas júbilo a comunicar. Nota. Lábia mea domine. Meus lábios, Senhor, abrirás, e minha boca anunciará teus louvores. É uma passagem do Miserere. Fim da nota. Mestre, pedi, qual é desses o dó? E ele, assim essas almas talvez vão de suas dívidas destrinchando um nó. Quais peregrinos que, em sua condição absortos, ao topar estranha gente seguem sem deparar fazer a menção. De trás de nós, a andar mais prestamente, chegava e, ultrapassando-nos, só olhava, dessas almas, um grupo penitente. Tinham elas, do olhar, a órbita cava, pálido rosto, e já tão descarnado que dos ossos a pele se informava. Não creio que já a tal extremo estado, pela fome que mais ele temia, Eresiton tivesse então chegado. Nota. Eresiton, condenado por Ceres a sofrer de uma fome inextinguível, quando lhe faltou comida, começou a mastigar os seus próprios membros. Contado por Ovídio nas Metamorfoses. Fim da nota. A mim mesmo, pensando, eis, eu dizia, a gente que perdeu Jerusalém, quando em seu filho o bico pôs Maria. Nota. A tradição conta que na Jerusalém assediada por Tito, uma mulher de nome Maria devorou seu próprio filho. O bico é a metáfora tomada das aves de rapina. Fim da nota. Anéis sem gema eram seus olhos. Quem presume ler no rosto do homem, homo, teria aqui o M divisado bem. Quem acreditaria que o olor de um pomo ou de uma água a tal ponto comandasse a vontade de alguém sem saber como? Buscava eu, para que tanto os esfaimasse, qual a razão seria, não manifesta, de sua magreza e arruinada face. E eis que uma sombra do fundo da testa cravou-me um fixo olhar, pois, depois, com gosto gritou, que graça para mim é esta? E eis que uma sombra do fundo da testa cravou-me um fixo olhar. Depois, com gosto, gritou, que graça para mim é esta? Nunca ia reconhecê-lo pelo rosto, mas foi sua voz que me tornou patente o que havia seu semblante decomposto. Foi a faísca que avivou minha mente e, da alterada face na procura, reconheci Forese de repente. Ai, pedia, não te afaste esta secura que faz a minha pele descorar, e a falta carne que me desfigura. Mas conta-me de ti, e daquele par de espíritos que julgo o teu conforto, não te furtes comigo a conversar. O rosto teu, que já lacrimei morto, move-me agora para não menor pena, eu respondi, ao vê-lo tão contorto. O rosto teu, que já lacrimei morto, move-me agora para não menor pena, eu respondi, ao vê-lo tão contorto. Dize por Deus, o que assim vos despena, não me proponhas quesito parelho, pois que mal diz quem outro intento aliena. E ele,
tornou-me. Do eterno conselho desce o poder, para a água e para a plana que agora viste, pelo qual me orgulho. E ele tornou-me. Do eterno conselho desce o poder, para a água e para a planta que agora viste, pelo qual me engelho. Toda esta gente, que chorando canta por ter cedido sem limite à gula, em fome e em sede aqui se refaz santa. De beber e comer nossa ânsia assula, o olor do fruto e da água aqui, ao verter da penédia, na ramagem pulula. E não é só uma vez que, ao percorrer este círculo, a nossa pena alteia, pena que júbilo é melhor dizer. Que a vontade que as plantas nos carreia é que a Cristo levou dizer, Eli, por nós, l'educou a oferta de sua veia. Nota. A vontade que nos empurra para junto das árvores é o mesmo desejo de expiação que levou Cristo à cruz, por nós, oferecendo-nos o sangue de suas veias. Eli é a primeira palavra em hebraico da invocação de Cristo na cruz. Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Fim da nota. E eu, Forese, de quando eu comparti a tua passagem para a melhor vida, nem 5 anos passaram até aqui. Se já for a tua gana consumida de pecar, quando ainda não chegar a hora... Se já for a tua gana consumida de pecar, quando ainda não chegar a hora da dor que Deus nos reconvida. Se já for a tua gana consumida de pecar, quando ainda não chegar a hora da dor que a Deus nos reconvida. Como aqui tua expiação já se prepara, lá embaixo acreditava te encontrar onde tempo com tempo se repara. Nota. Lá embaixo é o antipurgatório. Fim da nota. E ele, tão logo trouxe-me a tomar o doce absinto dos tormentos diros a minha anela, o pranto a jorrar. E ele, tão logo trouxe-me a tomar o doce absinto dos tormentos diros a minha anela, o pranto a jorrar. Sem parada, com preces e suspiros, da encosta ela soltou-me onde se espere e ainda me liberou dos outros giros. Tanto a minha viuvinha, que com vera dedicação amei, é a Deus mais cara quanto é mais cara. E ele, tão logo trouxe-me a tomar o doce absinto dos tormentos diros a minha anela, o pranto a jorrar. Sem parada, com preces e suspiros, da encosta ela soltou-me onde se espera e ainda me liberou dos outros giros. Tanto a minha viuvinha, que com vera dedicação amei, é a Deus mais cara quanto é mais rara a sua conduta austera. Porque a sarda barbágia mais ampara as mulheres e ao recato instiga que aquela onde a deixei barbágia amara. Nota. Barbágia é a região mais primitiva da Sardenha. Neste verso, Barbaja é usado em sentido metaforicamente depreciativo para indicar Florença. Fim da nota. Ó meigo irmão, que queres mais que diga? Tempo futuro desde já suspeito, para o qual esta hora não vai ser antiga. Em que negará o púlpito o direito às descaradas damas florentinas de andar com as mamas exibindo o peito? Quais mouriscas, quais bárbaras meninas precisaram para se cobrir de alertas espirituais ou de outras disciplinas? Se as desavergonhadas fossem certas do que lhes está o céu a preparar, já teriam para berrar bocas abertas. Que, se o presságio meu não se enganar, antes será que embarbeçam as faces dos que agora adormecem cooninar. Ora, saber de ti não mais rechaces, vê que eu não só, mas que toda essa gente olha para o sol, que falha onde tu passes. E eu lhe tornei, se chamares a mente, qual tu comigo, e contigo fui eu, seria ainda agrável relembrar presente. Daquela vida, há dias me removeu este que à frente vai, quando rotunda a voz irmã daquele apareceu. Nota. Quando era a lua cheia, a irmã do sol.
Fim da nota. E mostrei o sol. Ele, pela profunda noite, me conduziu dos veros mortos com esta vera carne que o secunda. De lá tem-me trazido os seus confortos, subindo esta montanha e rodeando que indireitos que o mundo tornou De lá tem-me trazido os seus confortos, subindo esta montanha e rodeando que indireitos que o mundo tornou tortos. Sua companhia me acudirá até quando ao reencontrar de Beatriz à frente. Sua companhia me acudirá até quando ao me encontrar de Beatriz à frente. Sem ele deverei seguir andando. É o que me diz Virgílio, aqui presente, e o apontei. E esta outra sombra antiga é a por quem se abalou toda a vertente do nosso vosso reino, que ora o desobriga. Nota. Estácio que, ao terminar sua pena, abalou o purgatório. Fim da nota. Canto 24. Forese apresenta a Dante companheiros de expiação, entre eles Bonagiunta, poeta com quem Dante fala sobre sua poesia. Este lhe vaticina que será acolhido em Luca por uma tal Gentuca. Seguindo o caminho, encontraram uma outra árvore igual à primeira, de onde surgem vozes que condenam o vício da gula. Encontram depois o anjo, que vai lhes indicar o caminho para o 7º e último giro, o dos luxuriosos. Nem o discurso, o andar, e nem mais lento este tornava aquele. Conversando, seguíamos como nau ante bom vento. E as sombras, dupla morte aparentando, pelas cavas do olhar sua admiração vertiam para mim, vivente me notando. E eu, meu relato prosseguindo então, disse: ela sobe ora talvez mais tarda do que faria, por alheia razão. Nota. Dante, continuando a apresentação da alma de Estácio, diz que ela poderia já ter subido rapidamente ao céu. Entende-se que Dante atribui ao peso de seu próprio corpo a lentidão da elevação de Estácio por acompanhá-lo. Fim da nota. Mas, se o souberes, dize onde Picarda está, e me aponta uma nota pessoa entre essa gente que tanto me esguarda. A minha irmã, que entre bonita e boa como fosse mais, não sei, o triunfo enceta, no alto Olimpo já, de sua coroa. Disse, e em seguida, aqui não se veta nomear alguém, pois que é tão desconjunta a imagem que nos fez esta dieta. Este, e mostrou o dedo, Bonagiunta de Luca, e aquela cara atrás dele, que as outras mais consunta. Da Igreja Santa já trajou a tiara, era de Tours, e paga com jejum as enguias de Bolsena e a adega rara. Nota. O Papa Martino IV, com fama de guloso, apreciava, além dos bons vinhos, as enguias pescadas no lago de Bolsena. Fim da nota. Nomeou muitos outros um por um. De ser nomeados pareciam contentes, e, ressentido, não notei nenhum. Vi, da vila, o Baldim bater os dentes por fome, a seco, e Bonifácio, o qual pastoreou, o báculo, as suas gentes. Vi, Marquese, que o ensejo teve, ideal, de beber em Forli, com menor sede, sem saciar-se, entretanto, no final. Mas, como faz quem olha e após concede a um mais que a outro, eu fiz com o de Luca, que olhava como quem consenso pede. Murmurava ele, e algo como gentuca veio-me ao ouvido de lá onde a lenta justiça que os desfaz mais os machuca. Ó alma, disse eu, que tanta ânsia aparenta de me falar, me explana um intento teu, e a ti e a mim com tua fala contenta. Mulher, nasceu, e ainda não porta véu, que a minha terra te fará prazer, bem que haja quem também a aborreceu. Este presságio hás de ora proceder, se duvidoso o meu murmúrio for, a verdade virá a tu esclarecer. Nota. O de Luca é Bonagiunta, já citado no verso 19, que foi poeta menor,
no estilo dos provençais, a quem Dante escolhe se dirigir, talvez por tê-lo ouvido murmurar gentuca. Dessa personagem feminina nada se sabe, e mesmo o presságio que Bonadjunta lhe faz a respeito não foi esclarecido. Fim da nota. Mas dize se quem vejo é o próprio autor, que intentou novas rimas começando, donas que entendimento à vez do amor. Aquele eu sou, tornei-lhe então, que, quando o amor me inspira, atendo e, da maneira que dentro o escuto, o vou manifestando. Irmão, disse ele, ora veja a barreira que o notário e Guitone a mim prendeu deste, que eu ouço novo estilo à beira. E as vossas penas como, ora vejo eu, bem acompanham aquele que os dita, o que as nossas não aconteceu. E quem ainda mais adentro fita, nada vê mais entre um e outro estilo, e então calou-se, a emoção sopita. Como as aves que invernam junto ao Nilo por vez, reunidas no ar formam fileira e disparam o vôo sem desuni-lo. Assim envolvendo à vista, a turma inteira, que lá tinha ficado, apressou o passo pela magreza e a intenção ligeira. E como alguém que, de correr já laço, os companheiros larga e o andar refreia até abrandar o ôfego e o cansaço. Assim deixou passar a Santa Grey Forese, que ora chegava a meu lado a perguntar: quando rever-te irei? Não sei quanto ainda eu viva, mas voltado tão cedo não terei, que indo o meu gosto, tornei-lhe. A margem não tenha chegado. Nota. Não poderei chegar à margem tão cedo que o meu desejo não tenha já chegado primeiro. Fim da nota. Que o lugar onde eu fui a viver posto mais se despoja, e mais de gente boa, e a triste ruína parece proposto. E ele, ora, vai que já vejo a pessoa culpada à cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada, sem precisar que muita roda rode, e alçou o olhar ao céu. Ser-te-á, claro, o que o meu dito esclarecer não pode. Ora, tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é para mim dano certeiro seguir contigo assim, a passo raro. Tal como, alguma vez, um cavaleiro sai a galope da tropa atacante, buscando a glória do embate primeiro. Assim partiu ele, a passo possante, e eu fiquei na via os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar mais arduamente, o persegui o meu olhar cansado, como as palavras suas à minha mente. Me apareceu, de frutos carregado, de uma outra árvore o tope, nos desvãos da encosta onde eu não tinha ainda olhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronte, tais como infantes ávidos e vãos, que rogam, e o rogado não responde, mas, para manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e não o esconde. Logo se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela que tanto rogo e lágrima rejeita. Passai sem vos avizinhardes dela. Para cima encontra-se a que Eva mordeu e originou-se esta planta daquela. Isso entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando, estreitos, junto à encosta, Virgílio, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia, feitos nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram os dúplices peitos. E dos hebreus que, a fonte, a soberana lei descumpriram, perdendo a aliagem de Gedeão ao descer para Madiana. Assim, cruzamos a estreita passagem. Do erro da gula exemplos escutando, dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguíamos pela erma estrada, quando, após 1000 passos percorrer talvez, cada qual sem palavra meditando. Que estáis pensando? Sós assim, vós três? Súbita a voz soou que estremecer, qual altar da besta assustada me fez. Alcei a cabeça para o autor conhecer, jamais se vira tão rubro e vivaz, vidro ou metal na fornalha esplender, como esse que dizia, se vos apraz subir, dobrar por aqui é devido.
para quem vai alcançar a sua paz. Seu brilho havia minha vista obscurecido, assim eu me voltei para os meus mentores, como quem vai segundo o seu ouvido. E qual anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se em nebria, impregnada de ervas e de flores. Tal um vento senti que me fluía na fronte, e bem senti mover-se a pena que deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que então, liberto no peito, o gosto imoderado frena, concedendo-lhe. E ele, ora vai que já vejo a pessoa culpada à cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo, mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada, sem precisar que muita roda rode. E alçou o olhar ao céu, ser-te-á claro o que o meu dito esclarecer não pode. Nota: Forese diz que aquele que mais é culpado pela situação em que se encontra a Florença, mas, sem dizer-lhe o nome, é o seu próprio irmão Corso Donati, chefe da facção Negros, dos Guelfos, inimigo de Dante, e que, acusado de traição aos seus companheiros, será amarrado ao rabo de um cavalo que o arrastará até a morte, antes de os céus darem muitas voltas. Fim da nota. Ora, tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é para mim dano certeiro seguir contigo assim a passo raro. Tal como, alguma vez, um cavaleiro sai a galope da tropa atacante buscando a glória do embate primeiro, assim partiu ele, a passo possante, e eu fiquei na via co, os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar, mais arduamente o perseguia o meu olhar cansado, como as palavras suas à minha mente me apareceu, de frutos carregado, de uma outra árvore o tope, nos desvãos da encosta onde eu não tinha ainda olhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronde, tais como infantes ávidos e vãos que rogam, e o rogado não responde, mas, para manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e não o esconde. Logo se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela, que tanto rogo e lágrima rejeita. Passai sem vos avizinhardes dela. Para cima encontra-se a que Eva mordeu e originou-se esta planta daquela. Isso, entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando, estreitos, junto à encosta, Virgílio, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia, feitos nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram os dúplices peitos. Nota: os centauros, criados das nuvens por Júpiter, combateram com seus duplos peitos humanos e equinos contra Teseu, que os exterminou. Fim da nota. E dos hebreus que, à fonte, a soberana lei descumpriram, perdendo a aliagem de Gedeão ao descer para Madiana. Nota: a lei obrigava a beber de suas mãos a água da fonte, e não lhe chegando diretamente com a boca. Fim da nota. Assim cruzamos a estreita passagem. Do erro da gula exemplos escutando dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguíamos pela erma estrada quando, após 1000 passos percorrer talvez, cada qual sem palavra meditando, que estáis pensando, sós assim, vós três, súbita a voz soou que estremecer, qual tarda besta assustada me fez. Alcei a cabeça para o autor conhecer. Jamais se vira tão rubro e vivaz vidro ou metal na fornalha esplender, como esse que dizia, se vos apraz subir, dobrar por aqui é devido, para quem vai alcançar sua paz. Seu brilho havia-me a vista obscurecido, assim eu me voltei para os meus mentores, como quem vai seguindo o seu ouvido. E qual, anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se em nebria, impregnada de ervas e de flores. Tal um vento senti que me fluía na fronte, e bem senti mover-se a pena que me deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que então liberto no peito o gosto imoderado frena, concedendo-lhe apenas quanto é certo.